Ora, boas, bem-vindo, João Castro. Como é que estás? Tudo bem? Tudo bem, Walter? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. Vamos a Obrigado, isto. aceito. Obrigado por estás aqui connosco a conversar hoje sobre o nosso Sporting. Para quem não conhece o João, quem é o João? Olha, para quem não conhece, o João é um rapaz de família, que adora a família e que, em termos de futebol, está ligado em vários projetos, se calhar muitos, se calhar demais, ó Walter. Aqui na brincadeira, que não é demais. Faço comentários na Rádio Observador, tenho o podcast do Sporting 160 com o Pedro e com a Mariana. Já tenho muitos anos o podcast e faço scouting também a nível de futebol. Basicamente é isso. Depois colaboro também com a Bola na Rede atualmente e, portanto, já tenho aqui muita coisa ligada ao futebol, como deves imaginar. Gasta-se um bocadinho de tempo, perco um bocado de tempo, durmo menos do que o que deveria, mas pronto, é por paixão mesmo. É paixão mesmo. Bom, eu tinha preparado esta nossa conversa, mas estes últimos dias viraram as coisas aqui um bocadinho ao contrário. Então vamos começar mesmo por aí, Mateus Nunes. É, pronto, eu acho, a minha opinião pessoal, o momento é um momento difícil. Já estamos no arranque do campeonato, na semana do jogo com o Porto, mas em termos de números, eu acho que é um bom negócio. Eu acho que era quase impossível o Sporting dizer que não. Eu também concordo, é quase impossível um clube português, nem falo só de Sporting, não aceitar estes valores. Basta ver as transferências do Vitinha e do Fá Vieira do Porto, não é? Para ver, e pronto, podemos estabelecer até uma comparação direta com o do Vitinha, para vermos aqui que realmente em termos de médios, e estes médios jovens com grande capacidade para atuar lá fora, era quase impossível ao Sporting não aceitar a proposta de 45 mais 5. O timing, e concordo contigo, não foi o melhor, né? Num jogo de preparação, sabes que és treinador, num jogo de preparação para um jogo, para um clássico destes, fica sempre difícil, sem um jogador que é titular absoluto no Sporting, a jogar no meio campo, e um dos preferidos do Ruben Amorim, mas em termos de valores era muito difícil, até para o próprio jogador. Nós às vezes nós não sabemos o que é que está por trás dos contratos dos jogadores. E muitas vezes falamos, em condição de adepto, obviamente, sobre se fosse eu não deixava sair e tudo, mas há coisas que estão prometidas, portanto, apesar de teres uma cláusula de 60 milhões, a verdade é que às vezes tens uma palavra ou está no contrato que se houver uma proposta acima de X valor, tu tens que vender ou então tens que aumentar muito o salário do jogador. Portanto, há coisas que nós não conhecemos, mas quando chega a estes valores, o Sporting não pode dizer que não, e depois o Wolves tentou acho que duas vezes com o Nunes, a primeira vez disse que não, a segunda terá insistido mais até com a ajuda do Lage, mas aumentando também o ordenado ao Mateus Nunes e pá, nós não podemos criticar o Mateus Nunes porque obviamente vai ganhar um balúrdio em Inglaterra e pá, e se nos oferecessem também o que vão oferecer ao Mateus Nunes para mudarmos de emprego, também mudava. Eu acho que mesmo a própria cláusula de rescisão de ser só de 60 milhões condiciona um pouco a margem negocial do Sporting. Mesmo se ele quisesse puxar, ia estar ali a bater na cláusula e hoje em dia nem todos os clubes batem uma cláusula de um jogador. Claro, claro. E se formos ver, em termos de médios, vendas de Portugal, eu acho que é a segunda maior venda, tirando a de Bruno Fernandes, que foi acima, a seguir veio logo Mateus Nunes. Sim, Portanto, mesmo se a gente falar do Luís Dias, o Luís Dias foi por 45 milhões em janeiro para o Liverpool. ora, e é um jogador com muito mais golo, repara, com muito mais golo de Mateus Nunes, o que vale sempre muito mais dinheiro. E, portanto, pá, hoje em dia, qualquer proposta para um jogador português de 40 milhões, não há Porto, Benfica e Sporting que digam que não. Portanto, há realmente os timings e se me falares, não dava para prolongar até segunda-feira e o jogador ia embora só para a semana, aí concordo, nós não sabemos o que é que está na decisão e obviamente qual era a pressão feita pelo clube e pelo empresário para ser feita a negociação esta semana. Pá, se me disseste, se fosse eu a decidir, se pudesse adiar, adiava para segunda-feira e segunda-feira aparecia a notícia de surpresa e o Mateus Nunes aparecia em Inglaterra a fazer testes médicos. Pá, mas nós não sabemos os contornos e sim o timing acho que é mau. Mas já vamos falar depois do jogo do Clássico. Sabendo que o Ruben Amorim dá muita preferência ao mercado nacional, não há muitos nomes que possam ter capacidade para entrar ali no plantel do Sporting. Eu acho que, para mim, há dois, que é o Mosrati do Braga, embora com características muito diferentes, e o André Almeida. Achas que vai vir algum deles ou vai ser uma aposta completamente diferente?
Olha, eu vou começar pelo André Almeida, se me permitires. O André Almeida, apesar de ser um bom jogador, o Sporting já perguntou por ele no início desta janela de verão. O Vitória pediu 9 milhões, se não me engano, 9 milhões e jogadores. E o Sporting rejeitou. O Porto está com dificuldades em contratar pelo valor pedido pelo Vitória. Eu acho que é um bom jogador. Eu acho que não é o substituto ideal para o Mateus Nunes, mas também falaste uma coisa muito certa: o Musrati não é o substituto de Mateus Nunes. Eu acho que o Sporting vai. Quer dizer, eu acho, o Ruben Amorim é que decide, mas eu acho que o do Ruben Amorim pode mudar a dinâmica do meio-campo do Sporting. Porque repara, no primeiro ano do Ruben Amorim, nós tivemos um jogador mais posicional, que era o Palhinha a 6, certo? E o João Mário, um jogador mais de posse. Nós não tínhamos nenhum box-to-box nessa dupla. No segundo ano, quando saiu o João Mário e o Nunes assumiu, nós passamos a ter ao início o Palhinha, portanto, o 6 normal, posicional, e depois tivemos o box-to-box. Mas depois, com a entrada do Ugarte, deixámos de ter um 6 tão posicional, né? E tivemos ali mais uma dupla, mais os dois, e o Ugarte e o Mateus Nunes. E, portanto, o que é que pode acontecer? Pode acontecer aquilo que tu estavas a referir, e bem, se escolhemos o Ugarte, ou o Gato, desculpa, o Almusrati, se o Sporting for para aí, vamos mudar aqui um bocado a dinâmica. Se ele entrar a titular, vamos ter um 6 mais posicional e se calhar vamos ter um jogador tipo o Morita, mais de posse, a jogar a 8, ou até o próprio Ugarte, que também tem condições para jogar a 8, mas não vai ser aquele box-to-box explosivo que nós estamos à espera que venha a ser o nosso novo 8 a substituir o Mateus Nunes, porque isso o Mateus Nunes, com aquela explosão e aquela capacidade física, não é assim tantos no mercado quanto isso. Há muitos médios, mas não há assim tantos Mateus Nunes, assim box explosivos quanto isso. Portanto, eu acho que nós vamos ter que nos adaptar um bocadinho mais a um meio campo um bocadinho diferente. E, portanto, agora cabe ao Ruben Amorim decidir que tipo de dinâmica é que quer para o meio campo. E os poucos que há parecidos ao Mateus Nunes vão ser caríssimos, porque Exatamente, claro. E difíceis, um, e já comprometidos, não é? difíceis. Achas que o Mateus Fernandes e o Renato Veiga vão ter aqui algum espaço? Walter, é uma excelente pergunta, quanto a mim, e eu acho que o Mateus Fernandes sim, mais que até o Renato Veiga. Isto porque o Mateus Fernandes, sei que o Ruben Amorim gosta muito dele. O Mateus Fernandes, o ano passado não, no início deste ano, teve um desenvolvimento muscular muito interessante. Acho que houve ali o Mateus Nunes também, o Mateus Nunes, quem via o Mateus Nunes, de repente agora está um bicho em termos físicos, em termos musculares. E, portanto, eu acho que o processo é exatamente o mesmo. Fisicamente, o Mateus Fernandes até se dizia que era muito franzino e não tinha capacidade de choque, e nós vimos agora na pré-época que ele já está um bicho em termos musculares, portanto, já aguentou ali as cargas, já vai aos duelos, e eu acho que está a ser preparado para ser aposta. Portanto, se calhar, o jogador mais parecido que nós podemos ter com o Mateus Nunes, embora eu acho que é um jogador mais de posse que até com o Mateus Nunes, com mais técnica individual, é o Mateus Fernandes, e portanto eu acho que vai ser aposta, não sei se vai ser já uma aposta imediata, porque temos aí jogos difíceis, mas eu acho que vai ser um jogador que vai crescer muito dentro da estrutura do Sporting, mais do que o Renato Veiga. Surpreendido se não viesse nenhum médio e reporíamos o Pote e contratasse o tão pedido avançado. Eu ficava um bocado surpresa por dois motivos. Primeiro, estaríamos a mexer em dois setores, meio campo e o ataque. Depois iríamos tirar o nosso melhor finalizador nesta altura. Claro que se tivesse um atacante que garantisse 30 golos, as coisas podiam mudar de figura. Um, mas eu acho difícil tirar o Pote ou seja, em situações normais não mexer no Pote, acho que é isso que vai acontecer. Em situações pontuais de desvantagem no marcador, em que estamos a jogar contra blocos fechados e é necessário mais criatividade e um homem com outra capacidade no último passe, já aconteceu, ainda agora na pré-época, não sei se foi contra o Sevilha, se foi contra um jogo qualquer em que o Pote recuou para 8, e aí sim acho que pode acontecer, o Sporting a dominar completamente o jogo, a estar mais próximo da área adversária, aí acho completamente possível o Pote recuar. Agora, início de jogo, Pote todos os jogos a 8, pá, acho que não vai acontecer. Também me parece, principalmente nos jogos mais exigentes, em que vamos precisar mais dele na frente. Não vejo isso. Vamos passar para outro tema que também, infelizmente, é constante conversa. Ainda a época não tinha começado. Paulinho. Eu tenho a minha opinião pessoal desde o início. Não valia o dinheiro que foi pago por ele, mas dentro do nosso plantel, eu acho que é um excelente jogador. Dentro da ideia de jogo do Ruben, acho que é um avançado que o Ruben quer, porque se formos a ver o Ruben, desde que o Sporting tem o Ruben Amorim como treinador, nunca usou aquele 9 clássico. Tivemos o Tiago Tomás, tivemos o Giovane, tivemos ali vários jogadores, mas nunca foi aquele 9 clássico. Porque é esse o objetivo do treinador, é não ter ali alguém. E às vezes as pessoas não entendem que não é.
birra do Ruben é a maneira da equipa de jogar. Óbvio, Claramente. às vezes há circunstâncias que se calhar realmente precisamos ali mais de um jogador fixo ali na área, mas não é a ideia de jogo e se a gente trouxer um novo daqueles clássicos, se calhar vai-nos dar algumas coisas, mas vai tirar muita coisa, porque a mim o Paulinho dá muito ao jogo do Sporting ofensivamente, realmente pode não marcar golos, ou pode falhar vários golos, mas aquilo que ele dá ofensivamente ao Sporting é muito. Olha, eu também acho que o valor foi exagerado e acho que havia ali aquele hype com o Paulinho e o Salvador, e bem, espetou-nos ali uma faca com aquele valor, claramente. Eu acho que o Paulinho dá muito jogo ao Sporting, sem dúvida. Só que eu acho que os adversários rapidamente, e os treinadores portugueses habituaram-se à maneira do Paulinho jogar. E a grande questão, para mim, é essa: é que o Sporting depois ficou refém da sua maneira de jogar com o Paulinho. E quando o Paulinho recua tanto, depois já não consegue aparecer em zonas de finalização, temos menos homens lá na frente. E é o que tem acontecido com a marcação ali da zona intermédia, que fazem ao Paulinho. Depois ficamos com menos homens lá na frente e os centrais ficam muito à vontade. O que tem acontecido ao Sporting, e eu acho que o Paulinho também carece, obviamente, de confiança em termos de golos, aliás, todos avançados, não é o Paulinho, são todos avançados, se acabam por não marcar muitos golos, acabam por ficar um bocadinho sem aquela confiança de matador, não é? O Paulinho nunca foi um matador, ele também nunca escondeu, ele também nunca disse nem na apresentação que vinha para cá marcar 20 golos. A verdade é que o Sporting tem conseguido outras dinâmicas sem o Paulinho, com um avançado mais móvel na frente. E agora o Ruben Amorim tem duas hipóteses: ou continua com o Paulinho em alguns jogos, já jogamos em Braga, ou com um ataque mais móvel. E aqui as pessoas, eu por acaso, volta, desculpa lá, vou aproveitar. Aqui as pessoas pensam que o ataque lá mudamos de fixo para móvel e ganhamos. Não. Aqui depende muito das características do avançado que jogar no ataque móvel. E o Sporting o ano passado tinha o Sarabia, como tu sabias, que era muito inteligente, foi o jogador mais inteligente que eu vi nos últimos anos ali a jogar. Eu fui vê-lo várias vezes ao vivo e fiquei espantado, porque mesmo quando a bola não está lá, e ele é muito inteligente e a dar indicações aos companheiros, e portanto é outra classe. Mas, por exemplo, com o Edwards neste último jogo, o que o Sporting ganhou com o ataque móvel, não foi ele, o Edwards está lá na frente, na área, à espera das bolas e atacar a profundidade. Não, o Edwards não atacou nenhuma vez a profundidade. O que é que o Edwards fez foi, além de aparecer muito bem entre linhas também, é um jogador que tem um tratamento com a bola superior ao Paulinho em termos de 1 para 1, ou seja, desenvelha-se muito bem dos adversários. Mas o Sporting nos primeiros 20 minutos não fez quase nada, Walter. Só fez quando o Edwards se junta-se ao Trincão e ao Porro, fazendo ali uma triangulação, os três, e três jogadores que têm capacidade de 1 para 1, três jogadores que são craques, sabem jogar muito bem a bola, puseram em tensão aquele lado direito da defesa contrária, e foi por ali que o Sporting entrou. Portanto, o que o avançado móvel nos proporcionou foi exatamente ali um overload de jogadores naquele setor, com muita qualidade, obviamente que disposiciona a defesa, porque estão mais atentos, vai mais homens para ali, mas o Sporting podia também mudar o jogo para o outro lado, circular rapidamente, mas os jogadores individualmente conseguiram criar ali situações por aquele lado. Aliás, o gol nasce lá, não é? Como tu viste, o gol nasce dali, e portanto o primeiro gol é o que abre o jogo, e portanto o ataque móvel depende muito do jogador que meteres lá, não é? Se meteres assim, vamos jogar com um ataque móvel e meto lá deixa-me cá ver assim um jogador mais. E meto lá o Neto. E o Neto vai andar a correr feito maluco, ataque móvel. Epá, não vai dar nada aquilo, estás a ver? As características do jogador é que tem feito com que o ataque móvel tem funcionado em alguns casos o Paulinho vai e irá funcionar, obviamente, mas eu acho que os adversários marcaram-nos muito bem ali aquela zona, e o Paulinho a recuar, depois o Sporting fica com muitas dificuldades, mas isso também depende dos adversários, não é? E, portanto, acho que o Sporting fica com mais soluções. Agora, continuo a achar que falta um avançado ao Sporting que nos dê outra dinâmica do jogo quando for preciso. E aquilo que estavas a referir, e bem, tu não estavas a referir que fosse titular os jogos todos, estavas a referir é que em momentos de jogo, em vez de subirmos o Coates, termos um avançado capaz de, na área, fazer um bocadinho a diferença. Mas isso cabe ao Ruben Amorim. Vamos ver agora se vem aí um avançado em vez do médio. Achas que o Fernando Navarro seria uma solução? Olha, eu gosto bastante do Fernando Navarro, podia ser uma solução. Eu não sei se iria ser titular, digo-te já. Eu acho que ainda há ali questões a ser desenvolvidas do Fernando Navarro.
Claro que está agora há muito hype e quando se fala, fala-se logo associação ao Sporting e tudo. É um jogador inteligente a atacar a profundidade também. Também finaliza bem, isso tem tido uma vantagem. Face ao número de ocasiões também finaliza bem. Por exemplo, no outro dia teve um jogo menos bom, mas ninguém falou que ele falhou quase os passos todos efetuados. Portanto, estás a ver, nem sempre as coisas também correm bem. E eu acho que era uma boa possibilidade em termos de low cost para um avançado, para o Sporting, mas duvido que fosse titular daqueles titulares a 99% dos jogos. Eu acho que muitas vezes ia ser o Paulinho, o Ruben ia optar nisso. Jogos que pedisse mais o ataque à profundidade ou mais diagonais do jogador, como a forma o Navarro faz, acho que aí poderia ser o Navarro. E em alguns jogos, se calhar, ia ser outra vez o Ederson para o ataque móvel, conforme as pessoas agora estão a falar muito, porque se calhar o Ruben Amorim pensaria de outra forma. Portanto, acho que era uma boa solução em termos de low cost. Agora, claro que há jogadores melhores, por exemplo, que o Navarro, mas isso depende do orçamento que o Sporting tiver. Falaste do ataque à profundidade, eu acho que dos melhores jogadores que eu vi do Sporting nos últimos anos a atacar à profundidade era o Tiago Tomás. Sim, E e tem provado isso na Alemanha, né? eu acho que ele fazia muita falta, mais este ano do que o ano passado. Eu concordo contigo, até porque o Tiago Tomás, eu tenho visto alguns jogos na Bundesliga e a verdade é que o Sporting, sabendo jogar, porque o Sporting joga de maneira diferente, tem jogado de maneira diferente, e portanto, em termos de dinâmicas do meio campo e tudo, e muitas vezes quando as equipas ali nos apertam, em termos de pressão alta e sobem as linhas, não é? Tu às vezes tens que atacar a profundidade, que se não consegues sair a jogar, tens que atacar a profundidade. E uma coisa é teres um jogador que sabe atacar a profundidade como o Tiago Tomás, outra coisa é teres um jogador como o Paulinho que não sabe atacar a profundidade. E portanto aí concordo contigo. E além que o Tiago Tomás, atenção, ele não finaliza mal, pelo contrário, ele remata bem com os dois pés. É uma das coisas que também o fez ter sucesso na primeira época no Sport. Com, com a chegada do Rubén Amorim, principalmente o Rubén Amorim, porque o Frederico Varandas e o Viana já lá estavam, finalmente no Sporting, eu pelo menos eu acho que finalmente no Sporting começou-se a contratar jogadores de acordo com a ideia de jogo do Sporting. Porque antigamente vinha vários jogadores, e tu vias, e às vezes a gente pensava, mas ele não encaixa muito bem na ideia do treinador. Mas vinha, aliás, eu lembro daquele verão que a gente veio do Rafinha e o Bas Dost na última semana e vieram jogadores, todos nós víamos que não, nem tinham qualidade para jogar no Sporting, nem se encaixavam no esquema de jogo do treinador. E hoje em dia muita gente também critica isso, que é só vem os jogadores que o Ruben pede, mas eu acho isso uma coisa positiva. Olha, eu acho que isso é super positivo. Aliás, primeiro aspecto, eu acho que um treinador saber exatamente o que quer para o seu modelo de jogo é sinal de competência do treinador, logo ponto de partida. Segundo, o scouting estar muito atento à ideia do jogo do clube e saber indicar jogadores que casem com a ideia do clube pá, assim, para mim é a base do scouting, mas o Sporting foi um mau exemplo no passado, não é? Esses exemplos que tu disseste, o Sporting foi um péssimo exemplo. Eu posso dar, este ano estava a fazer scouting e faço scouting, e das coisas que falei com o Ed Scout logo foi, atenção, que a meio da época nós mudamos o estilo de jogo, portanto passamos a jogar em 3-5-2, e portanto quando pedir o lateral esquerdo, quando pedir o ala, as características são totalmente diferentes. Jogar com o lateral, jogar à esquerda, ainda era um lateral esquerdo de 4 para jogar com o ala. E portanto, ou seja, os jogadores que tínhamos referenciados e tínhamos na Shadow Team tiveram que ser novamente reformulados porque nós queríamos jogar a partir dessa altura em 3-5-2. Os próprios centrais, as pessoas não imaginam, mas os próprios centrais são completamente diferentes. Os centrais exteriores são diferentes do central do meio e nós temos que, neste caso, optamos por centrais rápidos a nível exterior, também com boa construção, mas portanto tivemos que reformular muito os jogadores que tínhamos referenciados, porque jogávamos em 4-1-4-1, para uma situação de 3-5-2, porque as coisas são completamente diferentes. E, portanto, quem não fizer isso, ou não tiver, ou pensar que um jogador dá para todas as posições e tudo, podemos ter aqui erros de casting, e atualmente os erros de casting custam muito dinheiro, não é? Como tu sabes, a nível, portanto temos que ter muito cuidado. E isso que referes o Ruben Amorim sabe exatamente o que o jogador quer para encaixar no seu modelo. E o scouting, pelos vistos, aproximou-se um bocadinho da estrutura de futebol, não é? Da equipa técnica, e parece que há ali uma sinergia que já começam a indicar nomes capazes de entrar na filosofia do Sporting. Antigamente não, era aquele gajo é um bom jogador, aquele jogador é um bom jogador, vamos apontá-lo. Depois não tinha nada a ver com a nossa maneira de jogar, e depois era ali um flop, e depois, sabes o que é que acontece, Walter, às vezes também? Foi uma excelente questão a tua, porque o que acontece é o seguinte, às vezes o jogador vem para cá,
até tem qualidade, mas não vinga, porque não casa com o futebol de Sporting. E depois sai, vai lá para fora e vinga, porque já está num sistema que casa com as características dele. E depois o que dizem, pronto, só não dá no Sporting porque o jogador era mau, não deu no Sporting. Não, ele não deu Sporting porque não era a filosofia ideal para o jogador, não era o contexto ideal, e lá fora foi o contexto ideal, e o jogador disparou, e portanto acontece muito essas assimetrias. Veja, o Amorim tem um exemplo do Santos Justo esta semana, salvo erro, que o Sporting ia jogar com a defesa mais subida, logo ia precisar de um central mais rápido que o Feidal Claro, para claro. jogar, para cobrir as costas. E isso é sinal de um treinador inteligente e de um departamento de scouting que está a funcionar. Porque não é só, ok, vamos precisar de um central. Não é só. Claro. Mas eu acho que o departamento de scouting descobriu os jogadores que eu acho que ninguém dava nada por eles. O Porro vinha de uma época perdida no Girona, ah, e vindo no Girona para o Sporting totalmente diferente a nível de pressão. E eu fui um dos que na altura não critiquei, mas fiquei de pé atrás, tal como até o Adam, apesar de saber que ele fez espaço da carreira, mas nunca tinha sido épocas consecutivas titulares, a não ser no Betis de Sevilha e uma ou outra no Real Madrid, mais quando o Mourinho teve aquele problema com o Casillas. O próprio Fedal, ele não vinha a jogar no Betis, e hoje em dia eu acho que qualquer sportinguista normal não vai criticar qualquer tipo de contratação sem ver, porque eu acho que fomos aprendendo um pouquinho com o passado. Sim. É assim, criticamos sempre que a nível de Sporting tudo é criticado. Mas dou-te razão naquilo que tu referes, a base está aí, ou seja, o scouting surpreendeu bastante pela competência. Ou seja, o Porro, sem dúvida, foi se calhar o expoente máximo, não é? O Porro e o Adam também, embora o Adam já era um guarda-redes mais conhecido, mas como não era sempre titular, muita gente tinha dúvidas, não é? Muita gente até achava que o Max era melhor que o Adam, o que eu acho que não era. Pode vir a ser, mas ainda não é. E depois é aquilo, ela está, olha, o Adam é um excelente exemplo, ó Walter. O Amorim gosta de guarda-redes para o nosso modelo de jogo que saibam jogar com os pés. Né? A grande diferença, e eu acho que uma das coisas que o Amorim teve sempre receio no Max, porque o Max entre os postos a sair no 1 para 1, quando o avançado está isolado, é muito rápido, é muito bom, ainda era o jogo de pés, e o Max foi evoluindo. Mas o Adam tinha uma presença na baliza e uma qualidade com o jogo de pés muito diferente e tinha, muito diferente do Max, e por isso a contratação tinha que ser um guarda-redes que soubesse jogar com os pés. Caso contrário, não tinha hipótese. Imagina que era ter um guarda-redes, imagina que era ter, e perdoem-me isto, e o Rui Patrício é um grande guarda-redes, mas o Rui Patrício com os pés, a mim afligia-me sempre. E portanto, no Sporting, que a construção agora é muito feita a partir de trás, para mim seria sempre um problema cardíaco, porque apesar da evolução do Rui Patrício, a verdade é que com os pés tive sempre muito receio. Com o Adam eu sinto completamente seguro, e erros podem acontecer a todos, como sabemos, e a posição do guarda-redes é muito marcante com isso, mas eu acho que o Adam foi uma excelente contratação, por isso, pelas características dele, para o sistema de jogo de Sporting. O Porro foi realmente uma sensação, para mim, tanto que chegou à seleção espanhola. Portanto, isso diz muito. E depois o Fedal também, em termos de valor versus qualidade, foi uma excelente contratação e ajudou bastante no título. Eu acho que das contratações que a gente fez este ano, há uma contratação que nem muita gente fala, mas eu acho que estes dois jogos já deu para as pessoas entenderem um pouquinho. Eu acho que o Rochinha vai ser um jogador muito interessante para nós. Vai ser quase um abre-latas daqueles jogos mais complicados, que é um jogador que se mexe bem num curto espaço de terreno. Mas lá está, é daqueles jogadores que não têm muito nome, as pessoas não falam, ou se falam é para perguntar o que é que ele vem fazer para o Sporting. Mas lá está, é daquelas coisas que só o treinador e a direção sabem o que é que vão fazer. Olha, o Rochinha é um bom exemplo disso, do scouting, porque se calhar não tínhamos muita verba para um jogador dessas características, não é? Claro que há aí jogadores com grande qualidade em espaços curtos que podem fazer o que o Rochinha faz, mas custam muito dinheiro. Portanto, ir buscar o Rochinha por esse valor, eu acho que foi muito bem jogado pelo Sporting. Obviamente que a pessoa fica sempre a pensar, ok, o Rochinha vem do Vitória, de um contexto mais baixo, não teve assim muitos golos, mas ele até tem um excelente remate, até tem uma boa eficácia. Mas eu lembro muito de Rochinha no Boa Vista. O Boa Vista, quando subiu, regressou e tinha o Rochinha. O Rochinha segurou quase o Boa Vista sozinho numa época. Era a única referência ofensiva de qualidade que o Boa Vista tinha e era que levava o Boa Vista para a frente. No Sporting, em 2 jogos, o que é que o Rochinha faz? Faz uma assistência e faz uma segunda assistência, chamada a segunda assistência, portanto o passe que antecede depois a assistência, em espaços curtos, conforme disseste. Em Braga inventou aquele gol é inventado pelo Rochinha, não é? Portanto é um jogador, como tu dizes, que pode entrar em jogos com esta dificuldade em que é preciso mexer
e em pouco espaço ter um jogador com estas características, e portanto eu acho que ainda vai dar muitas alegrias ao Sporting, para já estar a ter números muito bons face aos minutos jogados. Vamos para o jogo com o Porto. As pessoas falam, não temos Mateus Nunes, já está perdido, mas eu vou lembrar que o ano passado fomos à Luz sem Coates, sem Palhinha, todo mundo já dizia a mesma coisa, e é mesmo para mim é o jogo onde o Ugarte explode, Sem eh, dúvida. e nunca mais foi o mesmo. E fomos lá e ganhámos por 3-1. Acho que vai ser um jogo equilibrado, jogar no Porto nunca é fácil. Para mim foi lá, o ano passado perdemos o campeonato. O que é que esperas do jogo? Olha, espero um jogo muito complicado, mas espero um Sporting muito competitivo, digo-te já. E duas coisas, o Porto já está a jogar um bocadinho de maneira diferente no meio campo, né? Como sabes, eles estão a jogar em losango agora, portanto, mudaram ali um bocadinho as coisas, perderam o Vitinho, o Fábio Vieira, e agora o Sérgio Conceição reinventou ali o Porto, portanto, joga mais por dentro, temos que ter cuidado ao jogo interior e, portanto, vamos ter que ter muita atenção. O Porto, para mim, é a equipa que pressiona melhor em Portugal. É a melhor pressão alta, é o Futebol Clube Porto. Foi assim o ano passado, e este ano ainda só vi um jogo, mas parece-me que as rotinas continuam muito idênticas. Depois o ambiente é terrível, no Dragão é sempre complicado. E o Sporting vai ter que responder à letra. Mas é nestes jogos, Walter, que se vê quem é que está preparado ou não. E, portanto, o ano passado empatámos 2-2 e perdemos aí o título, quanto a mim também. Se não tivesse sido expulso o Coates, eu acho que o Sporting acabaria por ganhar o jogo. E o título ia ser relançado. Podíamos perder na mesma porque o Porto ficava à frente, mas eu acho que o Sporting ia ter uma palavra a dizer muito forte. Mas eu espero um Sporting com o meio campo, ou com os jogadores que o Ruben Amorim decidir, muito concentrado e muito disposto a ir à luta até para abafar este zum que anda aí, que já o jogo está perdido. Eu acho que isto pode mexer positivamente a favor do Sporting em termos de espírito para o jogo. Depois depende, obviamente, das vicissitudes. Posso estar aqui a dizer que o Sporting vai fazer um grande jogo e aos 10 minutos é alguém expulso e o jogo muda completamente, como tu sabes. Mas eu acho que vamos fazer um grande jogo e eu acho que vai jogar o Ugarte e o Morita no meio campo. Acho que é difícil. Às vezes achas que vai jogar o Mateus Reis, Coates e Inácio e Nuno Santos à esquerda? Ou Epá, o Nuno Santos nestes jogos grandes eu tenho dúvidas que ele vá apostar no Nuno Santos à esquerda por questões defensivas. achas que joga Um, e o Mateus Reis vai para a esquerda? foi o gesto que perguntaste? Neto, Neto. Não. Epá, é assim, eu vou-te dizer, eu preferia que jogasses o Just, estão a dizer, podem dizer, mas vai-se estrear logo num clássico. Primeiro, sai muito melhor na construção, portanto, ficaria muito mais tranquilo com o Just na construção do que o Neto. Depois, linkando isto ao que eu te disse, não é? O Porto pressiona alto, pressiona forte. Ter lá o Neto, vamos ter logo ali uma dificuldade imensa a sair a construir, vamos ser abafados. Portanto, preferia o Just, apesar de ser uma estreia, mas há que lançá-lo. Se tiver, tem qualidade, está bem fisicamente, não vejo porque não lançar, até porque tu disseste e bem, ele é muito rápido e portanto vamos ter a apanhar ali também jogadores e pode ser importante ter ali o central exterior rápido. Depois punha o Coates e o Inácio, certo? Depois o Porro, o Ugarte, o Morita. Neste caso eu acho que o Morita devia ser o 8 e não o 6. Ok? Devia ser o Ugarte mais físico, mais rotativo e o Morita ali a fazer muito o que fazia o João Mário, a destruir muito bem o jogo, para nós sairmos depois também em transição e pôr o Mateus Reis do lado esquerdo, que eu acho que defende melhor com o Nuno Santos. E neste jogo, obviamente, o Porto vai atacar muito, vai tentar ali por aquele lado. O Nuno Santos tem algumas dificuldades, principalmente a defender as costas, e como nós vimos no jogo contra o Braga, muita gente falou do Nuno Santos e ofensivamente teve muito bem, mas a verdade é que as bolas nas costas entraram 3 ou 4 bolas na primeira parte preocupantes. Portanto, era por aí que eu ia. Na frente mantinha os três, o Pote, o Edwards e o Trincão, lá cá naquele ataque móvel, até porque o Paulinho está lesionado. Portanto, acho que era este 11 que eu apresentaria. Agora o Ruben Amorim estudando o adversário, vamos ver. O que é que tu prevês para esta época? Achas que vamos estar na luta? Achas que temos hipóteses reais de voltar a ganhar o campeonato? Olha, eu acho que sim, eu confio bastante no Amorim. Podem dizer o que quiserem, tem erros, tem falhas, não é perfeito. Às vezes também me irrito com alguma falta de evolução do Sporting em termos táticos. E não falo do esquema, as pessoas pensam logo que é mudar o sistema, quer logo mudar o 3-4-3 para um 4-3-3. Não, eu estou a falar em momentos do jogo, principalmente em dois momentos que eu acho que o Sporting ainda tem que trabalhar um bocado para atingir um patamar superior. O momento da pressão, acho que pressionamos com menos um homem do que o que devíamos, ok? E depois, quando somos batidos na linha de pressão, ficamos muito expostos, até porque só temos dois médios no meio campo, não é? Um, e no momento da construção.
porque às vezes temos muitas dificuldades na construção e vimos isso muito na pré-época, as dificuldades na construção. Para estes dois momentos, eu acho que o Just vai ajudar na construção e pode ajudar também na pressão. De que maneira? Mas tu és treinador e depois podes ou não concordar comigo. Eu acho que nós devemos subir um lateral, neste caso o Porro subir para a pressão, ter mais um, e defendemos a 4 nesse momento. E o Jesus já jogou a lateral direito. E como é rápido, e portanto o Sporting, em vez de estar ali com os três centrais, com uma defesa a 3, não é? Com os 5, ali punhamos realmente em 4. Ou seja, em momento logo de pressão alta, o Porro subia, o Just cobria a posição, e depois, obviamente, ajustava-se à medida que, conforme a jogada desenrolasse, voltávamos ao esquema inicial. Mas eu era muito por aí que eu fazia essa dinâmica de. Aliás, os alemães usam muito isso. Tiro Eu, rapidamente. de pressão, eu acho que o Sporting pressionava muito melhor no primeiro ano, porque víamos sempre o Nuno Mendes e o Porro constantemente muito à frente, e os Claro. três homens da frente também fazer pressão nos centrais, e normalmente o avançado, que estava mais no centro, recuava para cobrir o médio centro, ou seja, a equipa tinha quase sempre sair com o pontapé para a frente. Este ano e o ano passado também já se vê que os nossos alas não avançam tanto na pressão, esperam um pouquinho mais atrás, e só depois é que vão para a pressão E o Porro sobe sempre um bocadinho mais do que o outro lado. não sei se foi a saída do Nuno Mendes, sabendo que o Nuno Santos tem dificuldade nas costas, ou se uma Sabes que o Nuno Mendes recuperava rapidamente, não é? É que as pessoas às vezes pensam que é só correr para a frente, mas há muita importância no correr para trás, não é? E o Nuno Mendes era capaz de recuperar. Aliás, o Nuno Mendes muitas vezes dobrava o pedal, ou seja, se fosse necessário, havia ali umas. há jogadores com a sua capacidade física conseguem esconder as falhas posicionais que têm. Exatamente, e portanto ali com o Nuno Mendes aquilo era uma maravilha, faz uma falta tremenda, diga-se de É, passagem. as pessoas pensam, sai um Nuno Mendes, entra o outro ala esquerdo. Não é assim. O que vai entrar nunca vai ter as mesmas características do que sai. E eu dou sempre muito, quando eu falo do povo e das críticas que se faz aos Gaio, eu acho que é tudo uma questão de perspectivas. Nós não podemos pedir o mesmo aos Gaio que pedimos ao povo. São jogadores Claro, completamente diferentes, ofensivamente, claro. defensivamente. E o muito problema dos sportinguistas que hoje em dia criticam os Gaio é que esperam que ele faça o mesmo que faz o povo. E não pode, porque ele não tem essa capacidade. Óbvio, falhou no gol do Braga, na minha opinião, embora a culpa não foi só dele, como o Romano Monte disse. Exatamente. Mas a gente não pode pedir sempre o mesmo, é o mesmo, a gente não pode pedir ao Paulinho que a gente pede ao Slimani. Nem pedimos É isso, ao é Paulinho. isso. São É jogadores isso. completamente diferentes. É mesmo isso, acho que resumiste tudo. Obviamente são características diferentes, existem mais limitações no jogaio, a nível técnico, a nível de velocidade. No drible, então, em parte ofensiva é incrível, e portanto é um Sporting diferente com o jogaio e é um Sporting diferente com o Porro. O Porro é muito mais, e o Sporting no ano passado muitas vezes o jogaio até entrava por dentro ou fixava-se por dentro para dar a largura ao Sarabia ou ao Edwards. O Porro não, o Porro é um jogador de linha, né? Portanto tem aí outras situações e portanto, acho que resumiste bem. Isso é a mesma coisa que os meus filhos me pedirem para cozinhar e pedirem à minha esposa para cozinhar. Eu não tenho as características dela, eu faço coisas mais limitadas, ela tem muito maior capacidade. Exatamente. Para terminar, vamos falar um pouquinho da atual direção do Sporting. A gente vive num momento em que o Varandas e a atual direção é presa por ter cão e por não ter. Se faz acordos com as claques é porque faz, se não faz é porque não faz. Se o Palhinha está a treinar à parte das férias é porque ele está a treinar à parte. Aliás, uma vez eu até fiz um comentário na altura que eu gostava de saber se as pessoas que falaram do Palhinha, se quando estão de férias vão ao local de trabalho tomar café. É, eu não vou. É muito fácil criticar a atual direção do Sporting. Obviamente cometeu erros, mas eu acho que pouco a pouco eles foram aprendendo e hoje estão mais experientes do que estavam quando começaram. Olha, eu concordo com o que referiste em termos de experiência, eu acho que evoluíram bastante. Tiveram aqui o jackpot com o Amorim, também há que dizer, mas a verdade é que foram eles que escolheram o Amorim. Para ser o jackpot é preciso jogar no Euromilhões, né? Para ser o Euromilhões é preciso jogar o Euromilhões. Houve 2 anos, os 2 primeiros anos foram muito desastrosos em termos de. Aliás, tu já referiste isto, né? Em termos de contratações, então foi um desastre. Em termos de escolhas de treinadores, também não foi fácil. Tivemos ali algumas passagens complicadas em termos de escolha. Acho que estavam bastante perdidos. Acho que foi feitas algumas coisas muito boas, até de estrutura da academia, a própria recuperação financeira, pelos vistos, já está engrenada. E, portanto, eu acho que
isto é que são como todas as direções, ó Walter. Há coisas boas, há coisas más. É muito bom e é muito mais fácil avaliar no final de cada mandato do que a meio. Às vezes as pessoas avaliam as coisas com precipitação e acho que o Sporting obviamente teve a ganhar com a entrada de Ruben Amorim, com o reforço da estrutura de futebol, que as pessoas nem imaginam o reforço que houve na estrutura de futebol, quer em termos das partes de dados, quer as partes das contratações para ajudar as contratações, em termos de negociação, em termos de legal, tudo que foi, eu já falei aqui várias vezes no nome, não falei no Sporting 160, por exemplo, a entrada do Bernardo, que é uma pessoa que trata de questões legais e das negociações, o Sporting raramente perdeu uma negociação, por exemplo, para o Porto, e tivemos no Nuno Santos e no Pote e em outros jogadores, e raramente perdemos essa negociação. E porquê? Porque são pessoas que estão mais à vontade em alguns campos, mas não são conhecidas, não são para ser conhecidas, trabalham trabalham mais escondidas, não é? no backstage. Depois o Sporting melhorou muito a nível da comunicação, por exemplo, com o André Igreja, com os vídeos que faz, com os insights, os backstage, tudo. Portanto, o próprio ADN de Leão, acho que o Sporting cresceu muito. É um dos melhores, na minha Sim, opinião. em termos de clubes, em Portugal ninguém faz tão bem como nós. Portanto, e eu acho que isso foi muito melhorado. Portanto, eu sou assim, eu avalio o Sporting, eu não avalio por ser a direção A, por a direção B, posso ter preferências pessoais por uma pessoa ou por outra, mas a verdade é que se avalia, isto é como em termos de trabalho, Walter. Tu podes ter dois tipos de chefes, não é? Podes gostar mais de um do que outro, até em termos pessoais, mas depois o que conta é o que produz em termos de rendimento. Agora, em termos do Sporting, eu acho que o Sporting cresceu em muitas coisas. Por exemplo, ainda, em scouting, ainda há pouco tempo, ao início da época, o Sporting foi contratar um scouting que trabalhava no Southampton. Portanto, acho que há uma coisa que nós criticamos sempre no Sporting 160 durante muito tempo, que foi a falta de fortalecimento da estrutura do Sporting, que era uma que eu acho que eu achava, e pelos vistos tinha razão, que era necessário para o Sporting ser campeão, não bastava ter uma grande equipa, um grande treinador, era a estrutura, que é a parte das contratações, a parte física, médica, de dados, né? Big Data para controlar os treinos, a parte da alimentação, a parte do scouting, era preciso engrandecer toda a estrutura e eu acho que isso foi feito. Eu acho que nós ainda não temos bem a noção do que foi feito. Já temos uns pequenos resultados do que tem vindo a ser feito e estamos a ter melhores jogadores da formação que também estão a crescer e, portanto, eu acho que nisso foi muito feito, mas as pessoas ainda não estão a valorizar isso porque, obviamente, basta depois ser um jogador para criticar, porque foi vendido a X, pá, e critica-se muito, mas acho que temos que nos habituar a tentar ser mais racionais nas análises. Há coisas que foram muito mal feitas no início, coisas que começaram a ser bem feitas, outras continuam ainda por fazer, outras menos bem feitas, mas nós temos que avaliar tudo passo a passo e não é só por ser o presidente A, B ou C que temos que avaliar. E já agora eu falo por mim, ahm, a maneira como eu sou sócio do Sporting, e para mim é um problema pagar cotas quando estou nos Estados Unidos. Ora está, mais um exemplo que ainda falta resolver. Por exemplo, há 2 anos atrás eu conseguia pagar, depois houve uma altura que eles bloquearam todos os cartões, tanto de crédito nos Estados Unidos e Canadá. Aí fui a Portugal, voltei a pagar 2 anos seguidos as cotas, que pago sempre o anterior e o próximo. Aí voltei, tentei pagar outra vez, já não consigo outra vez. Ou seja, agora quando for a Portugal vou ter que pagar outra vez. Ou seja, é uma das reais coisas que Olha, eu posso dar outro exemplo. Ainda não temos nenhuma app, e os nossos sistemas são muito soltos, ou seja, o próprio site, não há app, depois o site é criado um mini site, o site já é obsoleto e não dá para aumentar, e portanto vamos criando mini sites. Temos esses problemas. Temos ainda problemas na entrada do estádio, nas portas, muitas pessoas a queixarem-se que demora muito tempo. Eu estive lá em Alvalade e pá, a porta 7, pá, aquilo demorou uma coisa impressionante. Uma pessoa vai a outros estádios e eu, por exemplo, aqui no Dragão entras assim num instante. Tem, por exemplo, essa parte dos cartões estrangeiros, já não és o primeiro que me diz isso, que não consegue pagar. A parte da loja, muitas vezes os servidores da loja verde também vão abaixo. Há essas questões que eu acho que ainda têm que ser muito trabalhadas. Há bastantes coisas em termos da app, site, contacto com o cliente, neste caso com o cliente, com o sócio, que ainda têm que ser afinadas por parte do Sporting. Eu acho que há muito trabalho a ser feito ainda, até na formação há trabalho ainda a ser feito, no scouting juvenil, por exemplo. Mas não se pode fazer tudo ao mesmo tempo, é verdade. Há coisas que realmente não gostei nada nesta direção, há coisas que gostei, mas isto é transversal a todos os clubes, ninguém está satisfeito com tudo. Acho que é preciso ir trabalhando e evoluindo, e há várias áreas que foram evoluindo, e isso temos que salientar.
Eu acho que a própria maneira como tudo aconteceu no passado, a saída de Bruno Carvalho, a entrada desta extradição, eu acho que mais a maneira como as coisas aconteceram faz com que eu acho que nem o próprio título ajudou a unir. Uniu um pouco, mas eu acho que é tudo muito na base do resultado. Quando voltamos a não ganhar, voltam a aparecer aquelas pessoas que andaram escondidas nos resultados da equipa e é muito ainda. O melhor para o Sporting, ó Walter, é ganhar e estar sempre próximo de ganhar. Só isso é que vai, e não é unir, porque isto aqui é questão, cada um escolhe o que quer apoiar, não quer apoiar. Eu acho que para o engrandecimento do Sporting, e o Sporting andou afastado muitos anos, foi de lutar sempre pelo título. Lutámos com o Bruno Carvalho, com o Jorge Jesus, tivemos ali também uma boa época, o Leonardo Jardim também fez um bom trabalho, o próprio Marco Silva ainda ganhámos a taça, estávamos a aproximar, depois das duas últimas épocas Jorge Jesus foi uma coisa miserável, como sabes, foi muito má. Depois as duas primeiras épocas com o Varandas foi muito má, depois com o Ruben Amorim as coisas, 85 pontos em 2 campeonatos, dava para sermos bicampeões, e agora vamos esperar, se fizermos 85 pontos temos grande possibilidade para o ano estamos aqui os dois a conversar sobre o título. Também acho que sim. Obrigado, João. Obrigado por teres aceito o convite, obrigado por teres Ora é essa, conversado sobre o nosso Sporting. Quando falamos sobre esta nossa paixão, o tempo vai sempre muito rápido. é verdade. Ahm, não percam, na sábado vamos ter aqui connosco um jornalista da DirecTV do Peru, a falar sobre o futebol sul-americano, sobre vários jogadores que estão na MLS também. Subscrevam o canal. Mais uma vez, João, obrigado. Espero ter. Obrigado aí ao Walter, prazer. Obrigado.